Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Bird Cara a Cara 2. Tá? É, essa linha Bird, gente, na verdade é um Spyderco, ou mais precisamente, um sub-brand da Spyderco. No início dos anos 2000, estava uma moda fazer o outsourcing, ou seja, grandes empresas estavam delegando aos chineses, cujo custo saía bem mais em conta, produzir uma série de coisas, entre elas lâminas. Né? Pois muito bem, em 2004 sai o primeiro cara a cara. Perdão, primeiro Bird, não cara a cara. Sai o primeiro Bird, e assim que a Spyderco recebeu a leva lá em Golden, Colorado, eles verificaram, o acabamento estava ok, as tolerâncias estavam ok, estava tudo bonitinho. Mas, hora que eles fizeram um teste de metalografia, eles tinham encomendado lâminas em 440C, que variassem entre 58 e 60 RC. Pois bem, o resultado da metalografia não bateu com 440C. Bateu com um aço que a Spyderco já tinha usado, mas à época ela já tinha parado de usar e sabia que o Japão não exportava aquele aço, que estava batendo com a US-8. Bom, se quem produz é o Japão e o Japão não importa, a China estava produzindo um equivalente ao AUS-8. E aí o pessoal da Spyderco chegou junto com quem estava fabricando para eles, e eles acabaram entregando. Não, aqui nós usamos um aço que a gente gosta muito e tal, que é pau para toda a obra, que é o 8 cromo 13 MOV. Aí a Spyderco, aquela leva, ela pediu para levar de volta e na próxima podia continuar usando o aço. Só que fizessem o timbre correto do aço. 8 cromo 13 MOV. A Spyderco já tinha larga experiência na produção de lâminas, inclusive terceirizando. Ela sempre terceirizou lâminas para o Japão, para Taiwan, etc. E com o controle de qualidade aperfeiçoado pela Spyderco e supervisionando e tendo parceria com os chineses, a linha Bird foi lançada. E logo de cara eles viram que, como o AUS-8, esse aço não tinha a mesma retenção de fio do 440C porque não tinha os mesmos carbetos de cromo. Então, e como é um aço que eles já sabiam que era mais resistente à fratura do que o 440C, 2 a 3 vezes mais resistente em mesma dureza, tomaram a decisão, vamos produzir esse aço então um pouco mais duro para aumentar a retenção de fio, para deixar o consumidor satisfeito. E assim foi feito. E na verdade, gente, de início, pelos americanos não foi muito bem aceito. Começaram a chamar de canivete chinês, falaram que a qualidade da Spyderco caiu, que estavam usando aço porqueira e tal, que o tal do 8 cromo era aço de lata de enlatado e tal, uma série de bobagens, né? Mas aí foi ganhando nome, muitos usuários usando, falou assim, o negócio não é ruim não e tal. Resultado, a linha Bird acabou dando origem à primeira linha Spyderco produzida na China, que foi o Tenacious. E com o sucesso dele veio a família Tenacious, que é o Resilience, eu não sei, acho que tem um terceiro também. Mas não importa, gente. Na verdade, o Tenacious, o Bird foi lançado em 2004, o Tenacious foi lançado em 2008, salvo engano. E o Tenacious, gente, por incrível que pareça, pela qualidade, popularizou a Spyderco. Que isso, Cabral? O que você está falando? A Spyderco sempre vendeu bem.
sim, a Spyderco sempre vendeu bem, comparando com outras linhas americanas de nome. Porém, o que tornou a Spyderco popular, ou seja, que o chamado blue collar, o trabalhador comum americano, pôde comprar, porque na época os Tenations custavam, acho que 35, 40 dólares. Então todo mundo pôde comprar um Spyderco. E aí vira a qualidade da Spyderco. E que o tal do 8 cromo 13 MOV, quando bem tratado, era um aço que dava uma boa lâmina para EDC. Tá? Mas vamos voltar para o Bird. Então o Bird foi o Spyderco chinês que nasceu. Tá? E até hoje perdura a linha Bird. Parece que eles estão atualizando o aço da linha Bird. Alguns modelos acho que já são encontrados em S35VN, tá? Mas vamos voltar para o cara a cara que está aqui, que é o meu representante da Bird. Na verdade, gente, quem conhece a Spyderco e a Bird, se olharem com atenção, vão ver que o cara a cara 2, né, esse é o cara a cara 2, nada mais é do que uma versão um pouco modificada para não parecer copiar e colar do Endura da Spyderco. Tá? Se vocês imaginarem essa lâmina reta como folha, um triangular como folha, e se essa abertura em cometa ou como olho de pássaro for arredondada, você tem um Endura na mão. Tá? Esse canivete, gente, pelo preço da época, comprei isso acho que 2009, 2010, não sei, era muita qualidade para um preço relativamente baixo. A geometria original não era essa, ele era um Saber, tá? As talas de empunhadura são em G10, é um G10 mais fino, mas ele tem liners de aço, tá? E esses liners de aço, gente, eles são vazados para aliviar peso, tá? Esse canivete, se a minha balança não tiver doida, ele está pesando 119 gramas. Não sei quanto pesa um cara a cara original e tal, não sei mesmo. Ele está pesando 119 gramas como ele está hoje. Ele tem 3 parafusos estruturais, mais o pino pivô, que também dá estrutura, tá? Um passador de lanyard. O clipe é reversível direita e esquerda, mas só tip up, ou seja, não dá para você colocar clipe aqui na região do pino pivô para fazer o tip down de porte. Tá? Isso para mim é irrelevante, não faz diferença. O clipe tem uma tensão média, boa, tá? Preso por 3 parafusos Torx, tá? O passador de lanyard tem 3, 4, 4 milímetros. Então ele acomoda um passador, um lanyard de 5 milímetros apertado, tá? O backspacer dele é em aço, vazado para aliviar peso, tá? Ajuda no grip? Muito pouco, mas dá uma ajudazinha, mas o alívio nele é mais para questão de peso mesmo, tá? É um backlock, tá? Com o sistema Boyd Dent. Esse rebaixo aqui, aonde você aciona o backlock dele, esse rebaixo tem 2 funções, gente. Evitar o desengajamento acidental, que não auxilia muito isso não, tá? A verdade é, o principal detalhe dele, a principal função dele
é localização rápida de onde você tem que desengajar ou engajar o lockback, tá? Então você passou o dedo, sentiu a depressão, é aqui que você vai apertar, tá? Isso facilita bem, sim. A empunhadura é uma espessura homogênea nela toda, tem 9,6 milímetros de espessura máxima, tá? Nele todo. Aqui ele faz um afilamento aqui em direção ao que seria o pomo. Tem 16 milímetros. Nesse pico separador do anular, aqui ele tem 28 milímetros. Aqui no separador do indicador tem 24 milímetros. Nessa ligeira guarda aqui tem 27 milímetros. E aqui no finger choil da empunhadura, 22 milímetros, tá? É um G10 texturado, mas um texturado suave, tá? Não deixa sua mão escorregar, mas também não judia da digital nem do bolso da calça. É tão eficiente quanto o vulcão da empunhadura FRN da Spyderco? Não, não é. Aquele vulcãozinho é mais eficiente. É um G10 texturado, como eu falei, mas bem suave, tá? Bem suave. Os liners de aço tem 1,5 milímetros, então estruturalmente esse bicho é muito resistente, inclusive aqui na porção que veste o que seria o tangue do canivete, é bem reforçado, por isso eu já vi relatos em fóruns da Spyderco e no Knife Forums de pessoas que postaram inclusive fotos, detonaram o canivete forçando ele e a estrutura amassou um bocado, mas aguentou. E a lâmina não quebrou. Sendo que, na maioria das vezes, quem tiver que ceder, quem vai ceder é a lâmina, tá? Nunca desmontei, tá? Porque nunca precisou. Ele tem a vantagem que quando você desengaja, olha lá, ó, o meio finger choil da lâmina é que vai apoiar no seu dedo. Então você não tem o risco de tomar uma picada ou um corte sem querer. Algumas lâminas não têm isso. Mas eu diria que você precisa ser desatento para tomar um corte numa situação dessa, tá? A empunhadura é uma empunhadura grande, tá? Te oferece várias pegas, inclusive a pega enforcada para trabalho detalhado ou com mais força, tá? O clipe é um pouco desagradável na mão, na palma da mão, mas como as bordas são arredondadas, ele não tem cantos vivos, não vai produzir um hotspot assim a ponto de vermelhar ou machucar. Mas confesso que o uso mais prolongado, com a mão forçando power cuts, o clipe incomoda um pouco, tá? Ele tem um ricaçozinho aqui na lâmina, tem um R entre o círculo aqui, tá? China, mostrando que é produzido na China. Bird 8 cromo 13 MOV. Esse meu, gente, tem 61 de dureza, com um tratamento térmico que eu diria muito bom, porque ele pega um fio agudo,
e suave, tá? E mantém. Como eu estava dizendo, esse meu, originalmente, ele era um Saber, tá? A habilidade de corte não me agradava, gente. Nunca me agradou. E aí o que que eu fiz? Eu falei assim, ele tem uma estrutura para ser uma lâmina de abuso, você poder forçar, porque o aço dá uma boa contribuição nisso, e a geometria também. Então eu vou fazer um convexo, mas um convexo menos robusto. Então o que que eu fiz? Primeiro eu transformei num flat e depois eu dei uma ligeira convexada no flat. Como os amigos vão ver aqui. Olha lá, ele é um Saber, tá? Um Saber não, perdão, um full convex. Na verdade, se a gente for olhar tecnicamente mesmo, como todo full convex, né, a não ser que você faça desde a espinha até lá embaixo, é um Appleseed discreto, tá? Ou seja, eu melhorei bem a habilidade de corte dele, porém mantive em bom termo a robustez. Vocês veem que ele tinha um choiozinho de afiação que já foi embora pelo tanto que ele já foi reafiado. Tem um desgaste na lâmina. Lâmina essa, tem um jimping aqui nas costas, tá? Para ajudar na indexação. 3 milímetros de espessura máxima. 2,8. 2,6. Ou seja, ele tem um distal taper discreto que foi seguido quando eu transformei em flat e depois em convex, foi seguido, tá? Então a tendência do original é ser isso mesmo. Hoje em dia, acho que não sei se ele é mais fabricado em Saber ou só em full flat, tá? Paquímetro a 1 milímetro, entra 4 milímetros nele, tá? Nele todo. Então, quer dizer, tem uma habilidade de corte hoje regular, tá, gente? Regular. É o formato de lâmina tradicional da Spyderco, só com uma reentrância aqui, para não ficar exatamente igual o formato de folha das Spydercos, tá? E se o Endura é o pé de boi, né? Ou seja, pau para toda a obra da Spyderco, o cara a cara é o pau para toda a obra da Bird, tá, gente? É um canivete bom, principalmente quando eu comprei a relação custo-benefício. Todas as lâminas, acho que de todas as marcas, sofreram um markup, ou seja, um aumento de preço generalizado, tá? Mas à época o custo-benefício dele era imbatível, tá? Era uma lâmina de qualidade. Vocês veem que as tolerâncias são bem estreitas. Vocês veem o casamento do backspacer com os liners é quase perfeito, se não for perfeito, tá? O backlock dele bem ajustado, olha lá, sem folgas. O encaixe da lâmina com a mola do backlock muito boa, zero de blade play, zero, tá? Cima e baixo também nem pensar. Então quer dizer, gente, é uma lâmina de qualidade que quando foi lançada a linha Bird em 2004 foi recebida com muita desconfiança, mas eu percebo que hoje em dia muita gente aprendeu a dar valor mais ao tratamento térmico e à geometria das lâminas do que o aço em si. Então, quando lá em 2004 até 2010, 2015,
o 8 cromo era muito marginalizado, hoje em dia as pessoas já têm uma aceitação melhor e já encaram como um budget steel, ou seja, um aço mais acessível, tá? Para lâminas de boa qualidade, para quem não é muito exigente, tá? Mas que quando tratado termicamente bem, eu vou falar, cai na mesma categoria do AUS 8 dos meus Cold Steel. Quando bem tratado, para mim é um dos melhores aços que tem, tá? Ah, você troca o S30V por ele? Ô, gente, para falar a verdade, para a maioria ou quase totalidade dos meus usos, o AUS8, o 8 Chrome 13MOV, 13C26, 14C28N, 12C27, 420HC, quando bem tratados, olha, eu acho que eu prefiro a maioria das minhas lâminas nesses aços do que no S30V. Eu tenho 2 lâminas em S30V, uma com tratamento do Paul Boss, que todos os aços, principalmente o 420HC tratado pela Paul Boss ou pela metodologia Paul Boss, os meus ainda foram sob supervisão do Paul Boss, ele ainda estava na ativa. É um aço fora de série, tá, gente? Mas todos os aços que ele trata, ele escolhe o melhor protocolo. Então, eu tenho um S30V tratado por ele, ou sob a supervisão dele, ou com os protocolos dele, e tem um da Lone Wolf que é ainda melhor, tá? É ainda melhor. Então, gente, não estou falando que o S30V seja ruim, eu estou falando que para a maioria das minhas aplicações eu prefiro esses outros aços. Mas aí é o quê? É uma condição de muito bom tratamento térmico com dureza ideal. Por exemplo, eu tenho um canivete e uma faquinha 14C28N com 61. Maravilha. Tá? Se todos os aços, eu tenho 13C26 com 60 de dureza. Maravilha. Podia ser 61, podia ser 62, mas 60 já está bom. Então, gente, é isso que eu quero dizer. É um sub-brand Spyderco, ou seja, é um Spyderco chinês, que quando nasceu foi muito mal visto pelos americanos, tá? Mas que começou a popularizar o 8 cromo. Ninguém conhecia o 8 cromo no Ocidente, basicamente. Foi a sub-brand da Spyderco que começou a popularizar. E com o tempo, quando eles lançaram o Tenacious em 2008, aí a Spyderco se popularizou. O americano de baixa renda pôde ter um canivete de muito boa qualidade, acabamento, de boa geometria e com aço que entregava desempenho, principalmente quando tratado e endurecido a 61 RC, tá? Então, hoje em dia, depois, como eu falei no último vídeo, alguma coisa está mudando, muitos americanos já encaram o 8 cromo 13MOV com tratamento térmico de qualidade e dureza decente como um bom aço de serviço, tá? E que, na maioria das vezes, acaba implicando numa lâmina mais acessível, tá? Então, é uma marca boa, que tem bom controle de qualidade, imposto e supervisionado pela Spyderco, tá? Afinal de contas, é o nome dela que está em jogo. Então, assim, eu sempre gostei muito desse canivete, só não gostava do desempenho, da habilidade de corte, da geometria dele, tá? Mas depois que eu alterei a geometria, ele ficou bem mais funcional. Não está o supra-sumo, eu poderia conseguir que o paquímetro entrasse 5, talvez uma forçada de barra até 6 milímetros. Mas aí não justifica, porque eu já tenho outros canivetes, inclusive meu Endura cai nessa faixa, cuja lâmina não é tão resistente à fratura quanto essa. Então, para que eu vou afinar muito essa?
Se ele tem uma estrutura para aguentar o uso mais pesado, deixa eu deixar a lâmina mais robusta também, para ela também suportar melhor esse uso mais pesado. Porque senão eu vou ter uma série de canivete tudo igual no final das contas. Não justifica, seria burrice do meu lado. Tá? Cabral, esse rasgo de abertura parecendo um cometa, um olho de pássaro, não fragiliza mais a lâmina? Sim, se você tivesse um círculo aqui, a lâmina seria um pouco menos frágil. Mas, como eu já falei, é difícil você ver um canivete desse quebrado, tá, gente? A lâmina. Então, até pela própria característica do aço, ele aguenta um pouquinho mais de abuso, tá? E como aqui é tudo meio arredondado, não vai ser aquele originador. Não é igual a Simo, que vazam símbolos, o símbolo da Simo, que é quase como se fossem uns telhadinhos, ângulos retos e tal. Isso é uma tragédia, gente. Botar isso numa lâmina é pedir para facilitar a fratura da lâmina. Qualquer um com mínimo de conhecimento em metalurgia, mínimo, não precisa ser metalurgista, sabe que aquele tipo de vazamento na lâmina é originador de microfissura e microfratura. Ah, Cabral, mas o 420 é resistente. É resistente. Para que você vai botar um troço que você sabe que enfraquece a lâmpada? Por estética? Então, o que a companhia está apostando? A quase totalidade dos meus consumidores são burros ou não têm informação, acham bonitinho, eu vou fazer, mesmo sabendo que isso sacrifica a qualidade da lâmina em termos de maior resistência à fratura. Se o consumidor acha bonitinho, eu vou entregar para ele, mesmo sabendo que eu estou entregando uma lâmina inferior em termos de robustez. Problema do consumidor. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Muitas pessoas acham ruim ou ficam sentidas quando a gente fala umas verdades, porque elas estão acostumadas a só rasgar seda, né? A maioria por desconhecimento e algumas por má fé. Mas é só rasgar seda, é bonitinho. Então, propriedade técnica da lâmina quase não falam. Falam da beleza, do acabamento. Agora, qual a principal função de uma lâmina, gente? Cortar. Pergunta se eles falam se a lâmina corta bem ou não. Falam nada. Por quê? Ou não sabem, e na maioria das vezes não sabem mesmo, né? Não sabe o que é uma lâmina afiada de verdade, não sabe o que é uma lâmina que corta bem de verdade, e ficam elogiando coisa cosmética, coisa que para mim é trivial, que eu não estou nem aí para ela, porque a lâmina tem que desempenhar bem a sua função, que é cortar, e tem que cortar bem. É isso que você tem que priorizar numa lâmina. Ah, mas eu gosto de coisa bonita. Tá bom, eu sei que vou usar ou não usar, como é a maioria dos casos, sem problema. Essa daqui, hoje para mim, ela está aceitável. E o fio é isso aqui, ó. Tá? Um fio de qualidade que se mantém principalmente graças ao 61 RC de dureza. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.